Olá, meu nome é Josi, eu sou professora de matemática e vim ajudar você a entender um pouco melhor essa disciplina tão maravilhosa. Vamos estudar? Vamos falar agora sobre a divisão envolvendo números decimais. Eu vou dar início também apresentando dois exemplos contextualizados para ficar fácil a compreensão. E aí nós vamos apresentar o dispositivo e efetuar os cálculos e vou fazer as devidas observações dentro do problema para ficar mais fácil a compreensão. Então vamos para o nosso primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte: Ruth foi às compras, comprou 7 metros de tecido e pediu ao vendedor que dividisse o tecido em 4 partes iguais. Qual foi o comprimento de cada parte do tecido? Então observe que inicialmente eu tenho dois números inteiros, dois números naturais, 7 e 4. 7 é metros, que é a quantidade de tecidos que a Ruth comprou, e 4 é a parte que ela quer dividir esse tecido. Então imagine que você tem um material, a peça de tecido, e você quer dividir essa peça em 4 partes iguais. Bom, já sabemos que o 7 ele não é múltiplo de 4, Não tem como ser um número natural como resultado dessa divisão. Aí sim que vai aparecer a questão do número decimal. Então vamos fazer a conta apresentando o dispositivo. Então, 7 metros, que é a quantidade de tecido que a Ruth comprou, então 7, e eu quero dividir esse tecido em 4 partes iguais. Então eu quero fazer uma divisão por 4. Então vamos começar a nossa divisão. 7 é maior que 4, então dá para fazer a divisão. Em outras palavras, quantas vezes o 4 cabe dentro do 7? Ou seja, quantas partes eu tenho que o 4 cabe dentro do 7? Apenas uma parte. E aí você faz o processo inverso para verificar qual número vai ficar aqui. 1 vezes 4, 4. Agora você subtrai. 7 menos 4, 3. Bom, 3 é menor que 4, então eu não consigo fazer essa divisão. Eu preciso utilizar um recurso que é o seguinte: eu vou acrescentar aqui uma vírgula e vou acrescentar um 0 ao lado do meu 3. Então o número que era 3 virou 30. Então agora 30 é maior que 4, então eu consigo fazer minha divisão. 30 dividido por 4 é quantas vezes o 4 cabe dentro do 30? Ele cabe 7 vezes. Você faz o processo inverso. 7 vezes 4, 28. Faz a subtração, isso dá 2. Bom, 2 é menor que 4, então eu acrescento outro 0 e continuo a minha divisão. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Resto 0, ou seja, 7 dividido por 4 é 1,75, ou seja, o vendedor dessa loja, ao dividir o tecido para a Ruth, ele vai dividir em 4 partes iguais de 1,75 metros. Essa vai ser cada parte, cada uma da medida das 4 partes do tecido que a Ruth pediu para cortar, certo? Então observe que nesse exemplo nós dividimos dois números naturais e o resultado foi um número decimal. Vamos para o nosso segundo exemplo. Dona Maria comprou 5 carretéis de linha e pagou R$ 8,25 por eles. Quanto custou cada um? Então aqui observe que o problema é o seguinte: eu tenho a quantidade de carretéis que a Dona Maria comprou, ela comprou 5 carretéis, e nesse total, ou seja, no resultado da soma desses 5 carretéis, ela pagou R$ 8,25. A nossa dúvida é quanto custou cada um dos carretéis. Então o que eu preciso fazer nesse problema? Pegar o valor total que a Dona Maria pagou pelos 5 carretéis e dividir pela quantidade de carretéis, que no nosso caso foi 5. Então vamos lá fazer a nossa divisão. Então eu tenho que dividir 8,25, que é o valor dos carretéis. Eu vou dividir isso por 5, que é a quantidade de carretéis. O que acontece? Nesse caso, o que eu preciso fazer? Observe que 8,25 é um número decimal. 5 é um número natural. Para poder fazer a divisão, o ideal é que você acrescente ou que você coloque um valor diferenciado na parte, nesse caso, na parte do meu divisor, para que ele fique igual à quantidade de casas decimais do meu dividendo.
Então, ou seja, o meu dividendo é 8,25. 8,25 eu tenho duas casas depois da vírgula. O número 5 é só um número natural, não tem nenhuma casa depois da vírgula. Então, o ideal é que eu iguale a quantidade de casas para que fique fácil a minha divisão. Ou então, o que eu posso pensar? Esse número é um número decimal. Como que eu faço para esse número virar um número inteiro? Eu posso multiplicar esse número por 100, concorda? Se eu multiplicar 8,25 por 100, nós já aprendemos que multiplicar um número por 100 é apenas deslocar a sua vírgula para a direita. Então eu posso, nesse número, deslocar minha vírgula duas casas para a direita, que é a mesma coisa que multiplicar por 100, só que se eu multiplicar esse aqui por 100, eu preciso multiplicar esse também, para que eu não troque, para que eu não altere o valor da minha operação. Tudo bem? Então nós vamos igualar a quantidade de casas, ou seja, vou fazer com que os dois números virem números naturais. Então aqui eu vou multiplicar por 100 e aqui eu vou multiplicar por 100. Ou em outras palavras, eu vou deslocar essa vírgula duas casas para a direita para que ele vire um número natural e esse novamente eu vou deslocar duas casas para a direita para que ele também fique um número natural. Tudo bem? Então no nosso caso, quando eu deslocar esse número, você concorda? Minha vírgula vai vir para cá e para cá, vai virar 825. Então é como se eu apagasse a vírgula. E do lado de cá, a minha vírgula, ela geralmente está aqui, né? Nesse caso, como é um número natural, ela está aqui. Então, se eu deslocar duas casas para a direita, esse número vai virar 500. Então, ou seja, eu multipliquei os dois lados né? O meu dividendo e o meu divisor, eu multipliquei por 1000 e agora eu tenho dois números naturais. Eu vou fazer a minha divisão normalmente. Então, vamos lá. 825 dividido por 500 é... Quantas vezes o número 500 cabe em 825? Ele cabe uma vez. 1 vezes 500, 500. Fazendo aqui a subtração, vai ficar 5, 2, 3. Agora observe, 325 é menor que 500, não tem como continuar minha divisão. Então eu preciso acrescentar uma vírgula e um zero aqui embaixo. Virou 3.250. 3.250, agora eu consigo fazer a divisão, ele é maior. Então, em outras palavras, quantas vezes o 500 cabe em 3.250? Ele cabe 6 vezes. Então, 6 vezes 500, 3.000. Faço aqui minha subtração. Virou 250. Bom, 250 é menor que 500, não dá para dividir. Acrescentou mais um zero, virou 2.500. 2.500 dividido por 500 é a mesma coisa que eu perguntar quantas vezes o 500 cabe em 2.500. Ele cabe 5 vezes. 5 vezes 500, 2.500. Fazendo a subtração, zero. Ou seja, o valor de cada um dos carretéis que a Dona Maria comprou é 1,65, ou seja, R$1,65. Nós vamos fazer agora a divisão de números decimais por números que têm a seguinte estrutura. São números da forma 10, 100, 1000 e assim sucessivamente. Quando a gente está dividindo um número decimal por números que têm essa estrutura, a gente pode fazer o cálculo de forma mais facilitada, utilizando aí uma ideia de deslocar a vírgula quando eu estou dividindo. Mas para que essa ideia fique clara, eu coloquei aqui alguns exemplos. Eu vou efetuar a divisão do primeiro utilizando aquele dispositivo da divisão para a gente poder observar o que acontece e logo em seguida a gente vai generalizar. Então vamos para o nosso exemplo. Eu vou fazer aqui 3 casos que são os seguintes. Primeiro eu quero fazer a divisão de 235,7 por 10, 396,42 por 100 e 126,001 por 1000. Esse primeiro caso, eu vou fazer a divisão utilizando o dispositivo de divisão para a gente poder relembrar como ele é feito e para poder enxergar o que vai acontecer com esse número ao ser dividido por 10. Então, vamos lá. 235,7 dividido por 10. Bom, primeiro vamos lembrar o que a gente precisa fazer no dispositivo de divisão. Eu preciso igualar a quantidade de casas decimais, ou seja, eu preciso que os dois números tenham a mesma quantidade de casas para que a minha divisão fique um pouco mais facilitada. Então, nesse caso, eu tenho um número decimal com uma casa depois da vírgula. O que eu vou fazer? Se eu multiplicar esse número por 10,
É a mesma coisa que deslocar minha vírgula uma casa para a direita. Só que se eu multiplicar o meu dividendo por 10, eu preciso multiplicar o meu divisor também para manter um equilíbrio e não alterar o valor do resultado final. Então aqui é como se eu apagasse essa vírgula, a vírgula veio parar aqui, e aqui eu acrescento um zero, o número vira 100. Ou seja, dividir 2.357 por 100 é o mesmo que dividir 235,7 por 10. Então vamos lá. Fazendo aqui a divisão vai ficar o seguinte, 235 por 100 é 2, 2 vezes o 100 é 200, fazendo aqui a subtração vai ficar 5, 3 aqui dá 0. Esse 7, ele vem aqui ao lado do 5, então vira 357. 357 por 100 é 3. 3 vezes 100, 300. Fazendo a subtração, fica 57. Bom, como 57 é menor que 100, não é possível fazer a divisão, então a gente acrescenta uma vírgula e um zero aqui. 570 por 100 é 5. Aqui fica 500. Fazendo a subtração, isso resulta em 70. Acrescenta mais um zero. 700 por 100, 7. Então, aqui fica 700, que dá 0. Ou seja, dividir 235,7 por 100 é 23,57. Então, isso é 23,57. Bom, já dá para a gente observar qual é o comportamento. Ele é bem parecido com a ideia de multiplicação, só que a posição da vírgula desloca na direção contrária. Então, olha só. O 235,7, originalmente a minha vírgula está entre o 5 e o 7. Quando eu multipliquei esse número por 10, a minha vírgula deslocou uma casa para trás, ou seja, uma casa para a esquerda. Então, é como se a minha vírgula tivesse vindo para cá. Se eu generalizar isso para todos os casos, como que isso aqui vai ficar? Ao multiplicar o número por 100, como 100 tem 2 zeros, eu vou deslocar minha vírgula 1, 2 casas para a esquerda. Então, meu resultado vai ser 3,9642. Fazendo a divisão agora por 1000, mesma coisa, 1000 tem 3 zeros. Então, vou deslocar a minha vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda. E aí, observem o seguinte, aqui, quando eu desloco 1, 2, 3, a minha vírgula vem parar aqui. Não tem nenhum número desse lado, ele não pode ficar sem número. Então, o que a gente faz? A gente coloca 0, vírgula, e aí escreve o número todo. 1, 2, 6, 0, 0, 1. Ou seja, dividir um número por 10, 100, 1000 e assim por diante, é você deslocar a vírgula para a esquerda de acordo com a quantidade de zeros que você tem. Então, de modo geral, generalizando essa situação, dizemos que dividir um número decimal por 10, por 100, por 1000, basta deslocar a vírgula 1, 2, 3 posições para a esquerda, respectivamente. Gostou do vídeo? Gostou da aula? Então se inscreva no canal, compartilha, envie esse vídeo para aquele seu colega que precisa dar um pouco mais de matemática. Até a próxima aula!